Você já sentiu que, depois dos 70, a vida nos apresenta desafios que ninguém nunca te contou. Aquelas coisas difíceis, que parecem ser só suas, mas que, no fundo, muitos de nós estamos enfrentando. É como se houvesse um código secreto do envelhecimento. E se você não o descobrir, pode se sentir sozinho, desorientado, ou até um pouco invisível. A verdade é que envelhecer depois dos 70 traz consigo uma série de realidades duras que a maioria das pessoas prefere não mencionar. Falam da sabedoria, da liberdade, do tempo para os netos, mas e as partes que realmente apertam o coração, que tiram o sono, que fazem a gente se perguntar se estamos fazendo algo errado? Essas são as partes que ficam escondidas. As verdades sussurradas entre amigos mais íntimos. Ou que a gente guarda só para si. Mas hoje, vamos quebrar esse silêncio. Neste vídeo, vamos mergulhar nas 7 partes mais difíceis de envelhecer depois dos 70 que ninguém fala, mas que você precisa saber para se preparar, para entender que não está sozinho e para encontrar um novo caminho. Fique comigo até o final, porque o que vou te revelar pode surpreender e mudar a sua perspectiva. Vamos começar então com a primeira dessas realidades que tantos de nós vivenciamos. Mas raramente discutimos abertamente a diminuição da nossa rede social e a crescente sensação de solidão. Sabe, quando éramos mais jovens, a vida era um turbilhão de encontros, trabalho, eventos familiares e amigos por todos os lados. Tínhamos uma agenda cheia, com convites para o café, o almoço, o churrasco, as festas. Nossos círculos sociais eram vibrantes, cheios de gente com quem compartilhar risadas, histórias e até mesmo as preocupações do dia a dia. Mas, à medida que os anos avançam, especialmente depois dos 70, essa paisagem começa a mudar. E muitas vezes de uma forma que nos pega de surpresa e nos machuca profundamente. Amigos se mudam, ou, infelizmente, nos deixam. Colegas de trabalho se aposentam e a rotina de encontrá-los simplesmente desaparece. A família, muitas vezes, está ocupada com seus próprios filhos, carreiras e desafios, e o tempo para nos visitar ou nos acompanhar em atividades se torna mais escasso. De repente, a casa que antes fervilhava de gente pode parecer silenciosa demais. E a agenda que antes era lotada, agora tem muitos espaços em branco. Essa diminuição não é apenas sobre ter menos pessoas por perto. É sobre sentir a falta daquela conexão humana diária, daquele ombro amigo, daquele parceiro para uma caminhada ou uma partida de cartas. É uma solidão que não se escolhe, que chega sem aviso e que pode ser muito dolorosa. Mas o que podemos fazer diante dessa realidade? Primeiro, reconheça que essa sensação é normal e que você não está falhando. É uma parte do processo. Segundo, seja proativo, em vez de esperar que as pessoas venham até você. Que tal dar o primeiro passo? Existem grupos de caminhada em parques, clubes de leitura em bibliotecas, aulas de dança ou artesanato em centros comunitários, ou até mesmo voluntariado em hospitais ou instituições de caridade. Nessas atividades, você não apenas se ocupa, mas encontra pessoas com interesses semelhantes, o que facilita novas amizades. E não subestime o poder de uma ligação telefônica ou de uma videochamada para aqueles amigos e familiares que moram longe. Muitas vezes, um simples "Oi, como você está?" pode reacender uma conexão. Cultive as amizades que permanecem, mesmo que elas exijam um pouco mais de esforço. Participe de eventos da sua comunidade, da sua igreja, do seu bairro. A chave é buscar ativamente oportunidades para se conectar. Mesmo quando a vontade parece pequena. Lembre-se, um novo amigo pode estar a apenas uma conversa de distância.
Agora, vamos para a segunda realidade difícil que muitos enfrentam, e que é tão fundamental quanto a primeira, a perda de propósito e de rotina. Pense na sua vida antes. Provavelmente, ela era estruturada em torno de um trabalho, de cuidar dos filhos, da casa, de compromissos que davam um ritmo aos seus dias e um sentido maior à sua existência. Acordava-se com um objetivo, seguia-se uma agenda, e no final do dia, havia a sensação de ter contribuído, de ter cumprido tarefas, de ter sido útil. Essa rotina, por mais cansativa que às vezes parecesse, era a espinha dorsal da nossa identidade. Ela nos dava um lugar no mundo, um papel a desempenhar. Mas então chega a aposentadoria, ou os filhos saem de casa, ou mesmo uma mudança grande na saúde que nos impede de continuar certas atividades. E, de repente, o despertador não precisa mais tocar tão cedo. O caminho para o trabalho não é mais percorrido. As responsabilidades diárias diminuem. À primeira vista, pode parecer um alívio, a tão sonhada liberdade. Mas, para muitos, essa liberdade se transforma em um vazio. A ausência de um propósito claro, de uma rotina definida, pode levar a uma sensação de inutilidade, de desorientação e até mesmo de depressão. O que eu faço agora com tanto tempo livre é uma pergunta que ecoa na mente de muitos. Não ter mais um papel ativo, seja no trabalho ou na família, pode fazer com que a pessoa sinta que sua contribuição para o mundo diminuiu. Superar isso exige um trabalho de redescoberta, quase como um novo eu. O primeiro passo é reconhecer que seu valor não está atrelado ao seu trabalho ou às suas responsabilidades passadas. Seu valor é intrínseco. Depois, é hora de explorar novos interesses ou reacender paixões antigas que foram deixadas de lado. Sempre quis aprender um idioma, tocar um instrumento, pintar, ou talvez cultivar um jardim. Agora é a hora. O voluntariado é outra opção poderosa para reencontrar propósito. Ajudar os outros, seja em um abrigo, em um hospital ou em uma escola, oferece uma imensa sensação de utilidade e conexão. Pequenas rotinas diárias também ajudam a reestruturar o dia, uma caminhada matinal, a preparação do café da manhã de forma mais elaborada, um horário para ler, para se exercitar ou para se dedicar a um hobby. O importante é criar uma nova estrutura, um novo ritmo que dê sentido aos seus dias. Não é sobre preencher o tempo, mas sobre dar significado a ele. É sobre encontrar novas formas de florescer e de se sentir vivo e relevante. Lembre-se, a vida não para de ter propósito só porque a sua antiga rotina mudou. E por falar em mudança, a próxima dificuldade que muitos de nós enfrentamos silenciosamente e que tem um impacto profundo na nossa qualidade de vida. É algo que poucas pessoas realmente entendem até que a vivenciem. Vamos mergulhar nisso agora. Continuando nossa conversa honesta sobre os desafios que surgem depois dos 70, chegamos à terceira dificuldade que, para muitos, é quase um segredo: a fadiga inexplicável e as dores constantes. Você acorda de manhã e, mesmo depois de uma noite de sono, sente um cansaço que parece vir de dentro dos ossos. Caminhar alguns quarteirões se torna uma maratona e aquelas dores, que parecem migrar pelo corpo, nas juntas, nos músculos, sem uma razão aparente, mas que estão sempre lá, como um lembrete constante da idade. Isso é algo que raramente se fala na mesa de jantar. Não é? A gente se sente culpado por reclamar, ou acha que é só frescura. Mas a realidade é que essa fadiga e essas dores são muito reais e afetam profundamente nossa capacidade de desfrutar a vida. Não é apenas cansaço, é uma exaustão que não melhora com descanso. É uma energia que simplesmente não está lá como antes.
E as dores? Ah, as dores. Elas podem ser um incômodo persistente nos joelhos, uma rigidez nos ombros ao levantar o braço, ou uma dor lombar que dificulta até mesmo sentar confortavelmente. Muitas vezes, essas dores não são resultado de uma lesão específica, mas sim do desgaste natural do corpo, de anos de uso e de pequenas inflamações que se acumulam. Essa combinação de fadiga e dor pode ser muito frustrante porque limita nossas atividades, diminui nosso entusiasmo e pode nos fazer sentir velhos antes do tempo. O que podemos fazer para mitigar isso? Primeiro, e mais importante, não ignore esses sinais. Consulte um médico para descartar qualquer condição subjacente mais séria. Muitas vezes, ajustes na medicação, na dieta ou a inclusão de suplementos podem fazer uma grande diferença. Em segundo lugar, o movimento é seu aliado, não seu inimigo. Atividades de baixo impacto, como caminhada leve, natação, hidroginástica, tai chi ou yoga suave, podem fortalecer os músculos, melhorar a flexibilidade e reduzir a dor. Não se trata de fazer exercícios extenuantes, mas de manter o corpo em movimento de forma consistente e gentil. A alimentação também desempenha um papel crucial. Alimentos ricos em ômega 3, como peixes gordos, frutas e vegetais coloridos que são antioxidantes, e a redução de alimentos processados e inflamatórios podem ajudar a diminuir a inflamação e a aumentar os níveis de energia. E não subestime o poder de uma boa noite de sono. Crie uma rotina relaxante antes de dormir e certifique-se de que seu quarto é um santuário de descanso. Pequenas mudanças podem não eliminar completamente a fadiga e a dor, mas podem torná-las muito mais gerenciáveis e permitir que você recupere parte da sua vitalidade. Agora, vamos à quarta realidade, que nos faz sentir um pouco deslocados no mundo moderno, o desafio tecnológico e a sensação de estar atrasado. Pense em como o mundo mudou nos últimos 20 e 30 anos. De repente, tudo é digital. Bancos, consultas médicas, comunicação com a família, notícias. Tudo parece passar por uma tela. E para nós, que crescemos em uma época onde o telefone fixo e a carta eram a norma, essa transição pode ser avassaladora. Muitos de nós nos sentimos como peixes fora d'água quando precisamos usar um aplicativo, um caixa eletrônico moderno, ou até mesmo um controle remoto com muitos botões. Essa dificuldade não é apenas uma questão de não saber usar. É uma sensação de exclusão, de ficar para trás, de não conseguir acompanhar o ritmo do mundo. É frustrante quando você não consegue resolver um problema simples online e precisa pedir ajuda, ou quando seus netos interagem com a tecnologia de forma tão natural que você se sente um dinossauro. Além disso, há o medo de golpes, de clicar no link errado, de ser enganado por tanta informação e armadilhas digitais. Essa barreira tecnológica pode nos isolar ainda mais, impedindo-nos de acessar serviços importantes, de nos manter conectados com a família distante ou de explorar novos interesses online. Mas, respire fundo. Não é impossível. O primeiro passo é reconhecer que é normal sentir essa dificuldade e que você não está sozinho. Muitas pessoas na sua idade e até mais jovens se sentem assim. O segredo é começar pequeno. Peça ajuda a um filho, um neto ou um amigo de confiança para te ensinar o básico. Não tenha vergonha de perguntar. Comece com uma única tarefa, como fazer uma videochamada para ver seus netos, como pesquisar uma receita na internet, ou como enviar uma mensagem no WhatsApp. Existem cursos para idosos em centros comunitários e bibliotecas que ensinam o básico da computação e do uso de smartphones. A prática leva à perfeição, ou pelo menos, à familiaridade. Quanto mais você usa, mais fácil se torna. Lembre-se,
A tecnologia é uma ferramenta, e ela pode ser uma ponte para o mundo, em vez de uma barreira, ao dominar o básico. Você abre portas para novas conexões, informações e entretenimento, e isso pode ser incrivelmente libertador. E por falar em liberdade, ou na falta dela, vamos agora para a quinta realidade difícil que muitos enfrentam em silêncio, a sensação de perder a autonomia e a privacidade. Isso é algo que nos atinge em um nível muito pessoal. A quinta dificuldade que se manifesta sutilmente, mas que pode ser devastadora para a nossa dignidade e bem-estar. É a sensação de perder a autonomia e a privacidade. Pense em como a vida sempre foi sua. Você tomava suas próprias decisões. Decidia o que comer, quando sair, como arrumar sua casa, com quem conversar, sua vida, suas regras, mas, à medida que envelhecemos, especialmente se a saúde começa a pedir mais atenção, é comum que a família, com a melhor das intenções, comece a assumir um papel mais controlador. De repente, a preocupação sobre você dirigir, sobre o que você come, sobre quem te visita, ou se você está seguro sozinho em casa. Pode ser que um filho ou uma filha comece a gerenciar suas finanças, a agendar seus compromissos, ou até a sugerir que você não deveria morar sozinho. Essa interferência, por mais bem-intencionada que seja, pode ser percebida como uma invasão da sua autonomia e privacidade. É como se, de repente, você deixasse de ser um adulto capaz de tomar suas próprias decisões e se tornasse alguém que precisa ser cuidado. A perda de controle sobre sua própria vida é uma dor silenciosa, que corrói a autoconfiança e pode levar a sentimentos de impotência e frustração. Você se sente infantilizado, como se sua voz não importasse mais, ou como se suas escolhas fossem sempre questionadas. E a privacidade, aquela que nos permite ter nossos próprios momentos, nossos segredos, nossos espaços, também pode parecer ameaçada. Para lidar com isso, o diálogo é fundamental. Expresse seus sentimentos de forma clara e calma para seus familiares. Explique que você entende a preocupação deles, mas que a sua autonomia é vital para a sua dignidade e saúde mental. Sugira soluções que preservem sua independência, como instalar tecnologias de segurança em casa em vez de ter alguém sempre por perto, ou ter um plano de emergência claro. Proponha um teste de um período onde você gerencia certas coisas por si mesmo, se for financeiro. Talvez um acordo para revisar as finanças juntos. Mas mantendo a decisão final com você, procure manter-se ativo e mostrar que você é capaz. Participar de decisões sobre sua própria vida é um direito, não um privilégio, se sentir que a situação está insustentável. Considere buscar o apoio de um profissional, como um terapeuta ou um mediador familiar, que pode ajudar a facilitar essa conversa e encontrar um equilíbrio. Sua voz importa, e sua capacidade de decidir sobre sua própria vida é um pilar da sua identidade. Agora, a sexta e talvez mais pesada das realidades, lidar com a mortalidade dos amigos e da família. Não há como escapar disso. À medida que o tempo avança, as perdas se tornam mais frequentes. Um amigo de infância, um colega de longa data, um irmão, uma irmã, talvez até o cônjuge, a cada funeral, a cada notícia triste. Um pedaço do nosso passado e do nosso presente se vai. É uma dor repetida, uma lembrança constante da finitude da vida e um espelho da nossa própria jornada. Essa sucessão de perdas é profundamente impactante. Não é apenas o luto pela pessoa que se foi, mas também o luto pela parte de nós que se conectava com aquela pessoa. Pelas memórias compartilhadas, pelos futuros planos que não se concretizarão. Cada partida nos lembra que nosso círculo está diminuindo.
e que as pessoas com quem compartilhamos nossas histórias de vida estão se tornando menos. Isso pode levar a um medo silencioso de ficar sozinho, ou de ser o próximo a partir. É uma tristeza que se acumula, um peso no coração que muitos carregam em silêncio, pois a sociedade muitas vezes espera que lidemos com a dor rapidamente, ou que sejamos fortes. Como enfrentar essa realidade avassaladora? Permita-se sentir o luto. Não há prazo para a dor. Chore. Sinta raiva, sinta a ausência. É um processo natural e necessário. Busque o apoio de outros que estão passando ou já passaram por isso. Grupos de apoio para luto podem ser um refúgio seguro para compartilhar sentimentos e perceber que você não está sozinho nessa jornada. Honre a memória daqueles que se foram. Seja contando histórias, mantendo viva uma tradição que vocês compartilhavam, ou dedicando-se a algo que eles amavam. Lembre-se do legado que eles deixaram em sua vida. E mais importante, abrace a vida que você ainda tem. Valorize cada momento com as pessoas que ainda estão ao seu lado. A vida é preciosa, e cada dia é uma oportunidade para criar novas memórias. Mesmo em meio à tristeza das perdas, encontrar significado e alegria, mesmo na presença do luto. Não é desrespeito à memória, mas uma celebração da própria vida. Por fim, chegamos à sétima e talvez mais insidiosa das dificuldades que ninguém realmente discute: a pressão da sociedade para ser feliz o tempo todo. Vivemos em um mundo onde a imagem da velhice idealizada é a de alguém sempre sorridente, viajando, praticando esportes radicais, ou vivendo em um comercial de margarina. Há uma expectativa implícita de que, ao chegar a essa fase da vida, você deveria estar livre de preocupações, desfrutando de uma aposentadoria dourada e exalando otimismo. Mas a realidade, como vimos, é muito mais complexa. As dificuldades, as dores, as perdas, as incertezas, elas existem. E quando você não se sente feliz o tempo todo, quando você tem um dia ruim, ou sente tristeza, raiva ou frustração, pode surgir uma culpa enorme. Você se pergunta: estou fazendo algo errado, porque não estou tão realizado quanto os outros parecem estar. Essa pressão para manter uma fachada de felicidade pode nos impedir de expressar nossos verdadeiros sentimentos, de buscar ajuda quando precisamos e de sermos autênticos. É exaustivo fingir que está tudo bem quando não está. O segredo aqui é a aceitação e a autenticidade. Permita-se sentir todas as emoções. A vida é feita de altos e baixos, e a velhice não é diferente. É natural ter dias bons e dias ruins, sentir alegria e sentir tristeza. Não se compare com as imagens idealizadas que a mídia ou as redes sociais apresentam. Sua vida é única, e suas experiências são válidas. Encontre pessoas em quem confie para desabafar, sejam amigos, familiares ou um profissional. Expresse suas preocupações sem medo de julgamento. E, acima de tudo, seja gentil consigo mesmo. Reconheça suas próprias lutas e celebre suas pequenas vitórias. A verdadeira felicidade não é essa ausência de problemas, mas a capacidade de enfrentá-los com honestidade e de encontrar momentos de paz e alegria em meio às adversidades. Você não precisa ser perfeito, apenas real. Ufa! Chegamos ao fim da nossa jornada por essas 7 realidades. E se você chegou até aqui, quero te parabenizar pela sua coragem e por sua abertura. Falamos da solidão que se instala com a diminuição dos círculos sociais, da busca por um novo propósito quando a rotina anterior se desfaz, da fadiga e das dores que surgem sem aviso, do labirinto tecnológico que nos cerca, da delicada perda de autonomia e privacidade, da incessante lida com a mortalidade daqueles que amamos.
e da sutil, mas pesada pressão social para estar sempre feliz. Sei que algumas dessas verdades podem ter tocado em feridas abertas. Mas lembre-se, você não está sozinho. Milhões de pessoas acima dos 70 estão enfrentando exatamente esses mesmos desafios. Muitas vezes em silêncio. O primeiro passo para superá-los. Ou pelo menos para lidar com eles de forma mais saudável. É reconhecê-los, entendê-los e falar sobre eles. As soluções não são mágicas, mas pequenas adaptações na sua rotina, na sua mentalidade e na sua forma de interagir com o mundo podem fazer uma diferença gigantesca na sua qualidade de vida. Busque conexões, encontre novos hobbies, cuide do seu corpo, peça ajuda com a tecnologia, defenda sua autonomia com gentileza. Permita-se chorar e, acima de tudo, seja autêntico com suas emoções. Eu adoraria saber qual dessas 7 realidades mais ressoou com você. Compartilhe suas experiências e pensamentos nos comentários abaixo. Sua história pode ser a inspiração que outra pessoa precisa para se sentir menos sozinha. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, deixe um like para que mais pessoas possam encontrá-lo. E se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos que preparamos com muito carinho para você. Lembre-se, viver bem não é evitar as dificuldades, mas sim enfrentá-las com sabedoria e coragem. Viva sua melhor vida em todas as idades,